minguxos do YouTube, tudo bom com vocês? Welcome back to my channel. Minguxos, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi o processo criativo da minha nova personagem, a Greta. Ai, miguxos, foi muito gostoso esse processo, porque eu não usei nenhuma referência, assim, física, né? Eu não peguei nada no Pinterest, nenhuma imagem de referência, mas eu tinha as minhas referências na cabeça, então eu pensava muito assim, ai, como que vai ser a roupinha dela? Aí eu lembrei muito da vestimenta da Mortícia Addams, então, que foi, né, ficou o vestidinho dela, todo caidinho assim, ó, ficou uma gracinha, né? E também eu queria escolher uma paleta de cores que fosse só aquela paleta. E eu escolhi uma paleta baseada numa foto da Olivia Rodrigo e eu achei que ficou tudo ali muito combinando a estética que eu queria. E foi um processo muito gostoso, eu queria dividir o passo a passo aqui com vocês. Agora a gente vai pro meu iPad, que eu vou mostrar tudo, como que foi o passo a passo, como foi o sketch, como que eu fui construindo as camadas, eu quero contar tudo pra vocês. Bom, minguxos, eu já tô aqui com o meu iPad, e aí eu quero mostrar pra vocês desde o sketch. Então, esse daqui, na verdade, foi esse já foi o traço principal. Então, a gente vai colocar aqui desde o sketch. O sketch dela foi um sketch bem, assim, bem sketch mesmo. Deixa eu colocar a opacidade. E eu coloquei ela num tracinho bem levinho, tá vendo? Aqui eu fiz a construção de como que ficaria a pose do personagem. Então eu coloquei aqui o rostinho, qual a posição que eu queria, fiz toda a marcação. Eu até tinha feito um sketch aqui onde ela tinha ficado um pouquinho menor, né? Eu achei que ela ficou muito encolhidinha, achei que não combinou muito. Então eu estiquei ela um pouquinho pra baixo. E coloquei essa boquinha fofa, sei lá. Gente, veio na minha cabeça, eu falei, é isso. Eu não sei se pra vocês que desenham aí funciona assim também. Mas às vezes quando eu tenho alguma coisa na cabeça, eu saio desenhando e é isso. Vem na cabeça, vem uma referência, às vezes uma memória ali perdida de um livro, alguma coisa assim. Mas comigo o processo criativo é exatamente dessa forma. Aí depois do sketch, vamos habilitar a camada principal da arte. Então depois do sketch eu fiz todo o traço principal, que eu achei que ela ficou muito linda. Ela começa a ganhar mais vida, ela começa a ganhar expressão. Ela ganha todas as formas, então eu fiz essa aberturinha no vestido, coloquei o costuradinho, que vocês sabem que é uma marca registrada. E na pele dela também eu coloquei o costuradinho, mas eu coloquei nos efeitos finais. Até antes de colocar a cor do plano de fundo, eu começo com um plano de fundo branco e depois eu faço a definição por último. Aí eu começo com a camada da coloração, então a coloração principal foi essa, e tem alguns truquezinhos que eu fui usando, por exemplo, para a manga dela ficar um pouquinho mais transparente, então tudo isso eu vou dividindo em camadas diferentes. Então aqui ficou a camada completa só da parte da pintura crua. E aí eu vou adicionando algumas outras coisas, então eu vou adicionando efeitos, eu vou adicionando sombra, então eu coloquei um efeito aqui na blusinha dela. Aí eu fui adicionando sombras, fui adicionando brilho. Tudo isso você vai construindo em camadas diferentes, porque se não ficar legal, você só vem aqui e apaga aquela camada. Então é muito bom o Procreate, porque ele tem toda essa estrutura que você pode montar. Você também pode denominar, tá? As camadas para ficar mais fácil. Aqui, então, foi a parte que eu falei, ó, tá vendo que a manguinha dela ficou transparente? Eu fiz a pintura da mesma cor do vestido, só que aqui eu diminuí a opacidade pra ficar esse transparente, então parece uma manguinha transparente. Ai, ficou fofo, né? Aqui também eu coloquei um sombreado pra não ficar tão destacada a roupa dela, porque era uma roupa mais escura mesmo. Aqui foi onde eu coloquei os meus costuradinhos, ó, pessoal. Tá vendo, miguxos? Aqui que eu coloquei os meus costuradinhos, então eu coloquei em camadas diferentes, porque se eu não gostasse, eu poderia facilmente depois deletar. Aqui eu coloquei alguns efeitos de fundo, e os efeitos de fundo eu fui colocando abaixo da camada da parte de pintura, porque ela fica atrás da personagem e não atravessa a personagem. Então aí eu fui incluindo bolhas, fui incluindo esses efeitos aqui no fundo, fui incluindo esse destaque
na parte de trás, pra ela ter um destaque ali, não ficar brigando a cor do fundo com a cor do cabelo ou a cor do personagem. Então eu trouxe uma cor mais alaranjada, algo desse sentido, que fazia parte da paleta. Aqui embaixo eu fui acrescentando um pouco mais de efeito pra dar uma misturada aqui. Coloquei também esse quadriculado que eu achei que ficou muito fofo. Coloquei efeitinhos. O sketch a gente deixa desabilitado. Coloquei esses pontinhos também pretinhos. E coloquei... essa parte aqui são, acho que brilhos. Tem umas que eu já nem lembro, às vezes nem fiz nada, gente. Só queria camada. Mas enfim, ela ficou assim, ela ficou linda. Aí eu acrescentei o nome, né, o nome dela. Usei uma ferramenta de inserir texto mesmo. Usei uma fonte que eu baixei no Procreate. E eu achei que ela ficou tão linda. Todo mundo elogiou o nome. Minha prima ficou apaixonada pelo nome. Eu fiquei muito feliz. E agora eu vou mostrar pra vocês qual foi a paleta que eu escolhi. E eu não usei tons diferentes. Eu usei só aquela paleta sem diminuir ou aumentar o tom. Eu vou mostrar aqui pra vocês. As minhas paletas, elas ficam aqui, nessa última opção, paletas. E aqui eu importei várias paletas em cima de fotos. E a foto que eu usei de referência aqui foi essa daqui, miguxos. Essa foi a paleta utilizada. Eu não usei nenhuma cor de nenhuma outra paleta. Tudo que eu usei foi daqui. Então, eu achei que foi um desafio, porque tinham cores aqui nas outras paletas que eu queria usar. Eu falei, não, eu vou ficar só nessa paleta. E eu acho que ela ficou uma gracinha. Eu acho que eu consegui trazer um contraste onde eu queria. Consegui combinar muito bem a paleta, a cor do olho, né? Trouxe um contraste aqui com a cor do cabelo e até do fundo. Eu usei o mesmo dourado aqui no fundo também. O que muda as tonalidades não é nem o comando de mudar a tonalidade. Porque se eu quiser, eu venho aqui e seleciono uma cor e eu posso aqui aumentar ou diminuir. E eu não fiz isso. Eu usei só as cores que estavam aqui prontinhas. E para trazer efeitos diferentes, eu usei as ferramentas de pincéis diferentes. Então os pincéis também fazem com que o tom mude. Então eu não precisei mudar o tom de nenhuma das cores da paleta. Eu usei pincéis diferentes que me ajudaram a trazer alguns efeitos. E é isso, gente. Eu acho que ela ficou tão linda. Me contei aqui. O nome. Vamos falar do nome? O nome eu não sei de onde eu tirei. Eu simplesmente... na hora que ela tava pronta, eu olhei pra ela, esse nome veio à cabeça e aí eu escrevi aqui do lado e falei, esse é o nome dela. E super combinou, não sei vocês, mas acho que super combinou. Eu gostei também dessa fonte, que eu acho que deu todo um estilo e eu acho que eu vou utilizar ela em todos os meus personagens. E é isso, gente, o personagem em si, ele precisa representar aquilo que você quer desenhar. Não fica muito preso, ai meu Deus, tem que ser igual àquela referência, não. Use a referência, às vezes, para uma postura, para um estilo ali de como a personagem tá, mas tentem trazer coisas da sua cabeça, juntem elementos que vocês gostem. Por exemplo, eu achei esses cílios muito fofinhos, não são os cílios que eu costumo fazer, tanto que eu nem fiz na parte de cima, e eu achei que ficou muito fofinho. Essa boquinha também, eu quis trazer uma expressão pra ela, assim, tipo, meio cansada, sabe? Meio boring, então... ela tá meio entediada, sei lá, é uma expressão mais ou menos assim. Eu também não fiz uma sobrancelha do que eu tô acostumada, eu fiz só um traço pra trazer uma atmosfera diferente, sabe? Um traço diferente. Eu deixei ela bem cabeçudinha, com um corpinho bem pequenininho. Deixei ela bem magricelinha com os bracinhos aqui. E eu gosto muito, por exemplo, de cabelo comprido. Eu adoro desenhar cabelo comprido e eu adoro desenhar cabelos coloridos. Então eu quis trazer isso pro desenho. Eu quis talvez trazer uma maquiagem. Eu lembro que no filme da família Addams, o desenho, a animação, a Mortícia, quando ela vai pra casar, ela usa uma sombra bem marcada. E isso, na hora que eu tava desenhando, me veio à cabeça e eu achei que super combinou. Que mais? Esses tracinhos na bochecha... eu acho que marca bastante em anime, quando o personagem tá meio envergonhado, meio com a bochechinha vermelha. E eu coloquei um efeito mais roxinho, não sei se vocês conseguiram ver. E aqui, gente, tem alguns detalhes também. Por exemplo, o sombreado dos olhos, né, como se fosse a camada do olho ali fechando. Esses efeitos no olhinho, né, pra parecer um olho bem vidradinho ali. E, gente, eu não sei se vocês repararam, mas ela tem sardas e eu achei que ficou muito fofo.
Que mais? Trouxe alguns elementos que eu uso no dia a dia, então brinquinhos. Eu gosto muito que as minhas personagens tenham brincos. O costuradinho, que já é uma marca registrada Marjô Ilustra. Que mais? Ó, coloquei costuradinho aqui e aqui. Eu coloquei essa rosa porque eu achei que ia ficar bonito, assim, no traje todo. Eu lembro que no Met Gala do ano passado, eu acho que a Anne Hathaway, ela usou um traje que tinha umas aberturas, assim, no vestido. E tinha as flores, né, que acho que representavam a Chanel. Então, eu lembrei disso. Olha onde foi a minha mente, gente. Parece que eu acumulei um monte de informações que estavam guardadas na minha mente e trouxe tudo para esse desenho. Então, como é legal, às vezes, você tirar um tempo mesmo para pensar, para sentir, para assimilar tudo que você assiste, tudo que você lê, eu acho muito importante. E que mais? Aqui eu coloquei uns matinhos, que é um pincel específico do Procreate. Eu achei que ficou muito fofo, só que eu não queria que a cauda dela sumisse, sabe? Eu queria que ficasse um destaque. Então eu trouxe um brilho e tentei usar cores diferentes. Tanto que na paleta tem bastante cores escuras, então eu consegui fazer esse contraste entre elas. Que mais? Coloquei umas bolhas. Vocês podem ver que muda a cor das bolhas, mas isso é do próprio pincel. Eu acho esse pincel muito legal. Coloquei alguns brilhos bem branquinhos, mas eu queria colocar alguma coisa preta, mais dark. Eu acho que essa personagem, ela tem essa coisa mais dark. A Greta, ela é entediada, ela não ri com qualquer coisa, ela tem toda uma personalidade. Então eu quis trazer alguma coisa bem diferente aqui, esses tracinhos pretinhos, que são brilhos pretos, e eu achei que super combinou. E eu quis trazer só um quadriculadinho aqui atrás, só pra fazer um efeito diferente. Na hora, gente, tem tanto pincel, sério. Aqui tem tudo isso de paleta de pincel, é muita coisa. Aqui no Marjô tem os meus principais, mas tipo, tem muitos nos importados, você consegue importar pincéis também. Você consegue usar os que já vêm no próprio Procreate, então tem uma infinidade. E eu quis tentar coisas diferentes mesmo. Acho que esse foi o desafio, tentar ali me aventurar, me desafiar mesmo, criar uma personagem diferente. Vocês sabem que eu tenho uma personagem que é a Pink. Se vocês não conhecem ela, dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Eu acho que eu vou colocar um destaque lá, tipo, minhas personagens, pra vocês localizarem de uma forma mais tranquila. Eu não trouxe o processo dela aqui. Eu tô devendo um vídeo pra vocês contando qual é o processo criativo da Pink, mas a Greta passou na frente, entendeu? Porque a Pink já tá ali, sabe? Já tá no dia a dia, já tá no Instagram, enfim. Mas é isso, gente. Eu queria muito compartilhar com vocês como que foi esse processo criativo. Ela virou um xodozinho, né? Quando a gente cria algo novo, a gente quer se aventurar com ela. E ela realmente virou um xodozinho. E é isso, gente. Me contem aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram da Greta. Se vocês também pensam no processo criativo como uma forma ali de se divertir, de relaxar. Eu penso muito nisso, tanto que eu não gravei o processo para vocês. Ele fica aqui gravado, porque no Procreate tem uma ferramenta de vídeo. Mas esse vídeo, essa time-lapse, eu vou postar aqui como shorts, então fiquem atentos que nos próximos dias vão ter shorts para vocês verem como que foi essa construção. Mas hoje eu queria falar muito dela, como que ela nasceu, qual que foi o processo e dizer que eu me diverti muito nesse processo, eu relaxei muito, eu tava sentadinha no sofá, eu tava muito feliz. E é isso, amigos, espero que vocês tenham gostado. Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. Too many problems, I'm already lost, yeah. My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes.